A história de nosso entrevistado de hoje é de muita superação e também de muito sabor. Ela começou seu negócio com 30 picolés e hoje tem uma das maiores indústrias de sorvetes do Nordeste, chegando agora aos 35 anos. Claro que o início não foi tão fácil quanto se possa imaginar. Inclusive, ela vai contar aqui uma história sobre tudo ter derretido. É incrível a história. Mas é isso que diferencia o empreendedor. Não desistir do primeiro empecilho, não é? Seja bem-vinda, Joselma Oliveira, fundadora da Pardal Sorvetes, nossa entrevistada de hoje. É um prazer ser entrevistada por você. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Fico muito feliz. E agora dividindo também com o nosso querido Yuri. Yuri, maravilhoso. Isso. Obrigado. Estamos juntos para exatamente querer saber logo do começo. Antes de falar da Pardal, como é que foi sua infância? Você é lá de origem paraibana. Sim, foi uma infância muito boa. Graças a Deus eu tive o privilégio de ser criada numa família empreendedora. Eu também tinha uma avó além do tempo dela. Era uma mulher que foi professora, empreendedora, e ela se preocupava muito com a família. Então, ela cuidava dos filhos, tinha um carinho muito grande pelos netos. Então, eu acredito que eu tive uma escola muito boa. Na escola familiar. Na escola familiar, foi o bom. meu aprendizado. E você sabe que o empreendedor ele é muito observador. Eu não tive o privilégio de conviver muito, foi até os meus 8 anos, mas eu tenho muitas lembranças dela, porque ela cuidava muito do meu pai. Ela era uma mulher que vendia calçado na feira livre, e as feiras do interior da Paraíba, geralmente é sábado, domingo, segunda. Então, a última feira que ela fazia era em Cuité, na Paraíba, e na terça-feira ela ia visitar meu pai. Então, ela tinha uma preocupação muito grande com meu pai. Meu pai era um homem muito trabalhador, agricultor. Também, além do tempo dele, se preocupava muito com o futuro, porque o agricultor vive da agricultura. Mas você sabe que no Nordeste tem ano que chove, ano que não chove. Então, ele se preocupava muito em guardar, porque ele não sabia se no ano seguinte ia chover. Então, tudo isso, para mim, foi uma escola. E eu sou muito feliz, muito grata a Deus por ter tido uma infância maravilhosa. Na agricultura, mas, porém, muito boa. Você, na outra vez que estivemos juntos na Joana Gadeiro Band News, você falou que não vem de uma família rica, mas vem, como você acaba de falar, de muita criatividade, de experiências pessoais que deram a você todo esse conhecimento. Isso. Na minha infância, eu tive lazer, tive educação financeira, tive uma educação familiar. Minha mãe era muito unida com as irmãs do meu pai. Quantos filhos? Eu sou 4 homens e eu de mulher. Mas o meu pai tinha uns 8 irmãos. Então, de uma família muito unida. Então, a minha tia gostava muito de ir para o sítio, o lazer era maravilhoso. Ela gostava muito de dividir os momentos bons com minha mãe. Minha tia era comerciante, morava em Picuí, uma cidadezinha perto do nosso sítio. Então, eu fui criada com muito lazer e muita gente empreendedora ao meu lado. Então, boa infância, pelo visto. Uma infância maravilhosa, né? Às vezes, quando eu estava trabalhando muito, que eu tive que renunciar muito, e aí eu pensava, ainda bem que eu vivi muito até meus 24 anos para suportar tanto trabalho, né? Mas, graças a Deus, deu certo. Você falou muito dos exemplos, né, que você teve em casa, da sua avó, dos seus pais. E isso, claro, deve incentivar também essa veia empreendedora, né? Você acha que o empreendedor, ele nasce empreendedor ou ele pode ser formado, né, a partir dos exemplos que ele tem em casa, que ele acompanha? Eu acho que faz parte da nossa genética, mas com os exemplos dos mais velhos, no meu caso, eu acho que eu tenho um dom de empreendedorismo, porque eu tinha uma mania de observar eles. Porque que minha avó, quando morreu, tinha
8 anos e eu lembro de tanta coisa dela, tantos momentos bons. Então, eu acho que eu já tenho essa veia de empreendedora e eu observava muito minha avó, minha tia, meu pai. Então, eu acho que tem um pouco de dom. Quando é que vai surgir esse tino para o empreendedorismo? Com que idade? Eu acho que desde a infância, essa história mesmo? de o observar, entendeu? Minha mãe também plantava verdura e eu também sempre fui assim, uma menina mais além do tempo. O meu irmão não gostava muito de estudar e ele ia vender a verdura. Aí minha mãe dizia, você vai porque você passa o troco. Porque naquela época só tinha dinheiro, né? Então, eu acho que é um convívio. Além de você tá ali naquela família, naquela genética, mas o conviver com o empreendedorismo tem muito a ver. É por isso que eu ensinei muito aos meus filhos. Meus filhos também, eu comecei a ensinar eles de pequenininho, 8 anos, já colocava palitinho, já carimbava pote, e graças a Deus eu estou vendo aí um resultado bem positivo. Você tem quantos filhos? Desculpa. 4 filhos. 4 Fernanda, Flávio, Felipe e Helena. Cada um no setor. Todos inseridos já na Pardal, né? Sim. Aí você já vai percebendo desde criança, né? Qual é a área que um se destaca mais. Aí esse eu vou direcionar, esse eu vou ensinar para outra coisa. Quem é que tem queda para continuar à frente, por exemplo, de uma empresa como a Pardal? Eu acho que quem aprendeu muito foi Flávio, o mais velho. Né? Engraçado, era o que mais implicava. Às vezes ia com raiva trabalhar. Eu dizia, cara feia para mim é fome. Você vá trabalhar, aprender. Mas eu dividia bem, né? Eles tinham a hora de brincar, a hora de estudar, mas eu sempre tirava 2 horinhas para eles trabalhar. Vou perguntar sobre a empresa. Quando é que surgiu o interesse por sorvete? Foi o primeiro pensamento seu? Ou teve antes algum outro tipo de empreendimento? Empreendimento, hein? Não, eu cheguei a trabalhar. Eu morei em Brasília e trabalhei numa empresa que faz portões de ferro, a metalúrgica, era do meu primo. Então, foi o meu primeiro emprego. Isso com 18 anos. Mas, quando eu trabalhei 2 anos, eu observei que o que eu ganhava não juntava muito. Falei, eu vou para a minha terra para eu aventurar mais, porque eu quero mais, entendeu? Então, quando eu cheguei na minha cidade, aí com 24 anos eu casei, e com 25 anos, nos 24 eu comecei a empreender, eu comecei em dezembro, completei 25 em julho. Mas como foi que você pensou em picolé, né? Tem, entre tantas ideias, né, de negócio, né? Não, picolé aqui vai dar certo. Por que o picolé? Porque eu não tinha um capital, não tinha muito dinheiro. Na época, o meu marido fabricava pipoca, aquela pipoca que parece com isopor. Sim. E a margem dele diminuiu, o dinheiro ficou curto, ele pediu para eu tirar a moça que me ajudava. E eu não dei conta da casa. E aí, não dei conta mesmo. Ele me ajudava e eu não dava conta. Eu não dei para o serviço doméstico. E aí eu fiquei pensando, nessa época difícil, que eu não dava conta de cuidar da minha casa, o que era que eu ia fazer com pouco dinheiro para pagar uma moça para me ajudar. E aí eu lembrei que a minha madrinha fazia um picolé e vendia em casa. Esse picolé cônico. Novamente, o grupo familiar. Uma madrinha também trazendo ajuda, auxílio. E uma grande empreendedora lá da minha terra. Então, eu fui lá na casa dela e pedi para ela me ensinar. E ela me ensinou a fazer 4 sabores de picolé, aonde eu comprava as forminhas, os palitos. E aí eu percebi que era com um valor pequeno que eu começava a fazer picolé. É verdade, os 30 picolés foi o início da fábrica? É verdade, porque quando ela me orientou, eu comprei 30 forminhas. Entendeu? E aí eu fiz os picolés quando eu cheguei em casa.
Coloquei na geladeira, mas infelizmente a minha geladeira não aguentou por ser pequena, era aquela geladeira pequena, não era nem duplex, tinha só o congelador dentro, eu não sei, você deve conhecer. Uhum. E quebrou. Aí quando o meu esposo chegou, eu falei, Francisca, eu botei os picolés e a geladeira quebrou. Mas ele sempre foi muito paciente e disse, não tem problema não, eu conserto. Ele consertou a geladeira, eu tentei novamente e aí quebrou de novo. Então, foram 2 tentativas que era para eu desistir. Mas você sabe que o empreendedor não Incrível. desiste, né? Vem os desafios e aí surgem as ideias e a gente vai para frente. E aí, minha mãe falou que ia para São Paulo. E a gente lá do interior, quando casa, faz o enxoval. No enxoval tem umas peças de valor, né? E eu lembrei que eu tinha uma colcha de crochê muito bonita. Vendeu o enxoval. Aí eu falei assim para minha mãe, leve essa colcha para São Paulo. O meu primo tem muitas amigas, com certeza ele compra para dar uma amiga. A minha mãe falou, minha filha é a peça mais bonita do seu enxoval. Eu disse, mãe, não tem problema, depois eu compro outra, leve. Ela levou, aí ele comprou a colcha para dar uma amiga. Quando ela chegou com o dinheiro, eu comprei um freezer vertical. E essa colcha só deu para a primeira entrada do freezer, né? Comprei em parcelas. E as vendas eram feitas próximo à casa? Sim. A sua primeira clientela eram os vizinhos, Não, familiares? era a feira livre. Ah, da feira. Então, eu fiz os picolés, Continuou. deu certo, eu Aham. botei 2 meninos para vender. E os meninos chegaram com meus picolés todos mole. Aí eu falei, eu tenho que vender, senão eu não pago o freezer. Então, eu fiquei assim, meia receosa de dizer ao marido. E aí, eu montei uma estratégia. Eu me arrumei, botei os picolés no isopor. Quando ele chegou, eu não pedi, eu comuniquei. Eu falei, olha, se eu não for vender esses picolés, eu não pago o meu freezer. Então, eu vou vender. Quando ele disse, você vai, eu já estava com o isopor de lá, disse, já fui. Então, eu fui vender na Feira Livre. Aí, graças a Deus, eu me apeguei muito com Deus. E, meu Deus, eu nunca vendi picolé na rua, me ajuda. E aí, quando eu cheguei na Feira Livre, me encontrei com muitas mulheres e elas elogiaram muito e falou, mas você não é daqui de Currais Novos. Eu digo, não, eu sou de Picuí, na Paraíba. Logo Currais vi, Novos no Rio Grande do Rio Norte. Grande do Norte, é uma né? cidade da Xelita, rica, né? Aí a mulher falou assim, logo vi que uma mulher de Currais Novos não ia vender picolé. Digo, oh, meu Deus, por que é que o povo acha que picolé é uma profissão tão ruim? Não é, minha gente, é uma profissão maravilhosa. Foi a época que eu fui mais feliz na minha vida, foi quando eu vendi picolé na rua. Interessante que para não entrar, ela passou por empecilhos, dificuldades, mas para não entrar numa fria, ela entrou na atividade de vender picolés e fabricar também. É Isso, incrível é. como as coisas de repente se encaminharam para isso que hoje você tem a grande empresa, não é? Isso. Então, Agora até crescer, eu passei 1 ano vendendo, comecei com 30. Quando foi assim, perto de terminar, eu já vendia 500 picolés numa feira livre. Na feira, né? Já foi fazendo a clientela, né? Já, era uma clientela que eu já sabia o sabor que ele gostava, já a tinha, hora que ele já estava tinha ali. preocupação com a qualidade que tem hoje? Ah, com certeza. Sempre teve qualidade, sempre foi icônico, diferente. Então, eu me preocupava muito. E outra, como eu comecei só com 4 sabores, o meu cliente me pedia sabores diferentes, eu fazia. Então, o cliente, ele é muito exigente, né? E também gosta muito de dar o feedback. Aí ele falava, Joselma, tá muito bom, mas tá faltando isso. E aí eu botava o que ele dizia que estava faltando, e aí cada vez mais o meu produto melhorava, porque eu estava ali, direto com o cliente. Da ajuda de familiares, chegou a ajuda dos próprios clientes que estavam dando ânimo para que a senhora avançasse, crescesse mais. Isso. Como é que foi a chegada, por exemplo, à grande empresa? Acho que a gente está pulando algum detalhe dessa época ainda. Ou teria alguma coisa a destacar dessa época? Não, eu queria só destacar essa questão, né? Ouvir
a participação da família, ouvir os clientes, tudo isso faz parte da visão empreendedora, né? O intuito de melhorar sempre, né? Além de saber vender, né? Porque o vendedor é diferente do empreendedor, né? O empreendedor junta essas duas coisas, né? Saber vender também. Saber vender. É assim, o empreendedor, ele tem sonhos. Então, ele vai trabalhando e aquele sonho na cabeça dele vai fluindo. Expandir, crescer. Então, eu comecei no freezer, eu tinha o sonho de ter uma máquina. Eu sou lá de Picuí, os pais, quando têm uma condição melhor, mandam os filhos estudar em Campina Grande. Então, eu falei, eu quero os meus filhos estudando perto de mim. Então, eu vou para uma cidade grande, para eu não ter que me separar dos meus filhos. Então, é por isso que eu vim parar aqui. Então, a vinda para cá foi um desejo também de dar uma continuidade a esse empreendedorismo. Isso. Por que escolheu e Fortaleza? Educar os filhos. Porque Fortaleza tinha muitas cidades perto até chegar aqui. Então, eu ainda era pequena, eu não podia vir direto para Fortaleza. Aí eu vim para Açu. Eu ouvi falar na época que o Açu era um lugar de muita riqueza, porque tinha aquele açude enorme famoso. E produzia muito, era forte na agricultura. Então, eu vim para Açu. E aí, quando cheguei em Açu, vi que Mossoró era uma cidade mais desenvolvida, pedi para o meu esposo levar o produto para Mossoró. Depois, eu não dei conta de atender Açu e Mossoró. Aí, escolhi ir para Mossoró, porque era maior, deixei Açu para trás. E aí, quando eu estava em Mossoró, me organizei mais. Lá em Mossoró, eu já comprei um imóvel, troquei minha caminhoneta para uma F4000. E aí, eu falei, agora é a vez de chegar na cidade grande. Tudo isso estava intuído em você. Já havia essa visão de amplitude que pudesse lhe dar a oportunidade de eu quero expandir para que os negócios também cresçam. Isso, aí a gente escuta falar que, tipo, Fortaleza era uma cidade maravilhosa. Então, não é só a intuição, a gente escuta falar, né? Vai pegando as informações. Você chegou a se informar sobre os picolezeiros dessa cidade, empresas que já tinham? Não chegou? Não, era só o sonho de chegar na cidade grande. Interessante. Assim, não tinha pesquisa. E aí, só observava, né? O empreendedor, ele gosta de observar. Então, eu comecei pelo centro, porque naquela época o comércio lá no centro era muito bom. Então, eu aluguei uma casa ali na Barão do Rio Branco, perto do IJF. Aí vim com a equipe de vendedores e aí também teve os desafios. Meus vendedores... Então, quando eu fazia, assim, uma mudança, eu acompanhava para ouvir o que era que o vendedor estava ouvindo lá dos clientes, né? Aí eles falaram assim, Joselma, o pessoal está achando o nosso picolé estranho, um picolé cônico. Aí eu falei, mas o modelo não importa. Dê o picolé para o cliente, ele vai perceber que é um picolé bom e vai comprar. Verdade. Né? Então, nessa época, você, assim, quando você chega numa cidade grande, tem que ter capital para poder pular os obstáculos, né? E aí, ali naquele beco da poeira, no centro, no boca a boca, rapidinho se espalhou. E aí, no ano seguinte, eu já trouxe as máquinas para cá. Porque nessa época eu ainda estava na informalidade. E quando meu marido passava na Cefaz, o fiscal despachava aquele produto. Ele dizia quantos tinha, ele gerava lá um imposto e ele pagava lá mesmo o imposto antecipado. Aí, com um ano, ele falou assim, você agora vai abrir uma empresa, que eu não vou mais despachar esse produto, não. Aí eu falei para ele, não vamos abrir empresa agora. Já deu certo lá, vamos levar as máquinas. Aí eu passei um ano na Senador Pompeu, já produzindo aqui. Aí foi na época... Conheci exatamente na Senador Pompeu. Isso. Aí foi na época que a minha caminhoneta era uma F4000, ficou ociosa, que não precisou mais eu carregar picolé. Eu falei para o meu marido, vamos vender essa caminhoneta e comprar uma casa. Aí surgiu a oportunidade de uma casa lá na Marechal Deodoro, que ainda hoje existe a loja lá. Então, já faz 28 anos que eu estou na Marechal Deodoro.
Você falou que morou também em Brasília. Teve um tempo em Brasília, Foi. até antes dos 18 anos. Depois dos 18, até os 20. Até os 20. Eu morei 2 anos em Brasília, 2 anos e meio. Nunca pensou em também levar o empreendimento, Nonato, lá para a capital federal? Não. O centro de tudo, né? O centro Não, político. sabe por que eu não expandi muito para outros lugares? Eu sozinha, criando os filhos, e aí comecei a preparar a minha empresa aqui, meus filhos, para eles darem continuidade. E o Ceará é muito grande. Uhum. Então, você veja, eu ainda estou conquistando o Cariri. E aí tem muitas cidades vizinhas ali. Então, eu estou muito feliz aqui no Ceará e levo para Mossoró porque é pertinho daqui. Mas, com certeza, os filhos vão expandir. O crescimento da Pardal, né, é grande, né? Mas ainda tem um mercado, um potencial, inclusive aqui no Ceará, de se expandir, certeza. né? Tem, com certeza. Esse Ceará, além de ser grande, assim, é rico. Todo o interior do Ceará é muito bom. Eu atendo praticamente todos. E aí eu preferi levar o meu produto para todo cearense conhecer. E o calor favorece, né? O E pessoal também gosta do o picolé. cearense sorvete. favorece, viu? O cearense é barrista. Ele valoriza o que é dele. Então, eles gostam muito da Pardal, defendem muito a Pardal. Então, eu tenho que cuidar do lugar que defende minha empresa, né? Isso é verdade. Inclusive, a pessoa vê no supermercado entre comprar uma marca de fora e a Pardal, que é daqui, prefere comprar da Pardal para valorizar. Claro que também tem a questão da qualidade, que o produto da Pardal é muito bom. Mas o cearense gosta, né, do produto de da terra. valorizar o que é dele. Entendeu? Aí, por isso que eu quero cuidar bem daqui e depois os meus filhos começam a expandir. Uhum. A Pardal teve aproveitando, falou da questão da marca, teve um reposicionamento, né, da marca, de imagem. Foi visando o quê? A mudança de público, expandir o mercado? Foi visando a mudança de público, o crescimento. Nessa época, o meu filho já estava se formando e eu comecei a envolver ele na empresa e só a gente não dá só para cuidar do filho. Então, comecei a botar assessoria para orientar ele, entendeu? E ele teve essa visão da reposição da marca, falou comigo, contratou uma empresa, eu dei todo apoio, essa empresa pesquisou a família durante um ano. Uhum. Na época, eu falei para eles que o nome Pardal vinha do professor Pardal. Aí eles disseram, não, Joselma, você é livre, leve e solta. Vamos deixar o pássaro mesmo. Nós vamos fazer um pássaro bem simpático e vai dar certo. E graças a Deus deu certo. Essa empresa ganhou muitos prêmios, viu? Até prêmio internacional eles ganharam com essa reposição dessa marca. E expandiu, né? Venda e tudo. E ficou uma empresa mais simpática, né? Mais leve, que isso era o que eles queriam. Eu estava querendo lembrar aqui a quem está nos assistindo que o exemplo dela é realmente fantástico, de empreendedorismo, de fixar-se na marca e no produto, como se ela dissesse assim, não, o futuro é disso, meu futuro está... Você pensava que o futuro chegaria a isso que hoje a Pardal é? Sim, pensava. Quando a gente começa, a gente tem que se inspirar em empresas de sucesso. Uhum. E eu me inspirava muito na Kibon. Entendeu? Então, eu pensava bacana. assim, um dia eu ainda vou ter uma máquina igual a da Kibon. Então, é bom você se inspirar em empresas boas. Pensar bem atrai coisas boas. Isso. Então, hoje em dia, quando eu passo num comércio que tem Pardal e Kibon, eu digo, meu Deus, é tão bonito, vermelho com azul. Eu fico muito feliz, porque foi uma empresa que eu me inspirei. Entendeu? Agora você dava para revelar, por exemplo, como é que o investimento inicial, só para as pessoas terem uma ideia, botar Dos primeiros picolés, né? Botar um empreendimento desse deve custar caro. Ela tinha alguma ajuda também, além da ajuda
da família, não, você começou com pouco. Com pouco, um isopor, o produto suficiente para fazer 30 picolés que tinha em casa, né? O capital era da venda desses 30. Era, só Tinha que que vender assim, para apurar Para mais. Né? apurar. como o meu marido, assim, me ajudava, mantia a casa, aí não precisava eu me preocupar com manter a casa. Eu só me preocupava em pagar a funcionária. E aí o nosso capital foi crescendo. Então, quando eu comecei a vender muito picolé, aí eu mantia a casa, a moça que trabalhava com a gente. E quando o meu esposo recebia o dinheiro, que ele era sócio com o cunhado, aí todo final de mês eles faziam as contas, quanto é que dava para o meu marido. Então, ele ia em Campina Grande e comprava um freezer vertical. Então, meu marido me ajudou muito, né? Porque tem que ter um apoio. É reconhecimento também, né? É. Eu lhe pergunto a Joselma, daqueles 30 picolés, hoje, quantos funcionários tem a empresa? Hoje, direto, eu tenho 128. Mas os indiretos eu não sei lhe responder. Não tem, mas você não sabe tenho contar. certeza que é muito. Mesmo assim, quando tem a festa de Natal, que eu olho assim, eu acho incrível. Eu digo, Tem meu Deus. um mundo de Eu gente. digo, meu Deus, que incrível, né? Começou na feira, Né? né? Comecei na Feira Livre hoje, é tanta família vivendo desses picolés. É uma coisa incrível. Passou épocas difíceis? Pandemia, eu acho que não foi tão difícil para você? Ou Não foi época difícil, foram desafios. Desafio. Muito bom, muito boa olha a colocação resposta dela, né? dela. É isso Incrível. mesmo. Não tive problema financeiro. Eu sempre Uhum. fui muito organizada financeiramente, né? Então, sempre fui muito pé no chão. E eu acredito que o negócio, ele tem que dar lucro. E aí, daquele lucro, você tem que organizar tudo. Então, eu pensava assim, tiro minhas despesas, pago todas as despesas e ainda tem que sobrar dinheiro para reinvestir. Porque o negócio, ele não para. É crescimento todo ano. Então, você não para de investir. 35 anos investindo. Até que ponto também essa onda oscilante da economia do país tem também sido um desafio? O desafio dessa economia mudar é você se preparar para o pior. O empreendedor, ele tem que estar sempre preparado para o pior. Porque você sabe que sempre há mudanças. Mas como eu comecei numa época muito difícil... Já passou pelo Passei, pior. porque eu comecei naquela época da inflação do Sarney. E aí tudo subia e eu ia acompanhando aquela inflação. Toda semana eu aumentava o meu produto, porque senão eu ficava para trás. Aí o cliente dizia, ladrona! Você aumenta muito esse picolé de criatura. Você não está vendo aí que as coisas aumentam todo dia? Eu ainda aumento por semana. Joselma, você tem razão. Então, eu já comecei numa época ruim, já soube driblar. Então, hoje eu me preparo para o pior. E o empreendedor também, ele gosta muito de agarrar as oportunidades. Financiamento, eu só faço quando está numa época boa. Quando os juros estão altos, aí eu já digo aos meus filhos, não, vamos trabalhar com recursos próprios. Interessante, você não estudou economia, mas tem a desenvoltura de uma pessoa que entende do recado. Vivência, É isso, né? que eu A digo, eu vivência. aprendi com meu pai. Com seu pai. A agricultura, ela ensina muito, né? Sou neto de Principalmente agricultores nesse também. nosso Nordeste, que oscila. Um ano é de inverno, outro ano não é. Então, eu aprendi isso com meu pai. Ele sempre se preparava para o ano de seca. Então, a gente tem que se preparar para o pior. Tem que ter sempre uma reserva. Nesse momento estamos num bom inverno de picolés, ou tem de outono, tá na fase de outono? Então, esse ano foi bom. Foi? Mesmo no inverno, eu vendi bem. Eu estou falando exatamente Você falou que tem onda, tem tempo que é de seca, tem tempo que é de chuva. Aí eu pergunto, economicamente a coisa foi boa? Foi boa. Está sendo boa também? Está sendo boa, porque geralmente no inverno a venda cai assim uns 30%. Qual é a melhor época do ano?
Para venda de picolés? Dezembro. Dezembro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Começa em As férias, novembro, né? com as férias, né? Aham. Como aqui é litoral, as nossas vendas nas praias aumentam, nos restaurantes aumentam. Ainda, Desculpa, ainda é muito a venda do picolé ou o sorvete também já divide aí essa... Já essa divide. Já. E agora eu tenho o Supra, que é o sorvete no palito, Muito bom, também está inclusive. dividindo. Mas ninguém derruba o picolé de castanha. Ah, Sempre De castanha é o tá que no vende topo, é. mais. E o picolé de castanha foi o cearense que me pediu. Quando eu cheguei aqui, não tinha. Eles Interessante. pediram castanha e eu fiz. Por isso que o empreendedor tem que ouvir muito o cliente. Vamos ver, saber quais são os sabores A gente mais... estava até que falando mais- aqui, né, que mais são nos procurados. bastidores, Aham. né, que o de castanha está no No topo, topo. porque é No topo. muito gostoso mesmo, né? Isso. E os outros sabores? Os outros sabores vêm o coco, cajá, milho verde. A criançada gosta do morango, chocolate. E agora eu lancei o coco com rapadura. Olha só. Porque tem que lançar o produto do Sim, cearense, né? incrível. Cearense. Então, por que que eu lancei o coco com rapadura? A gente teve uma época que o chocolate está aumentando muito, o pessoal falando que vai ficar escasso, né? Eu falei, então vamos criar um produto do cearense, que a gente está no Ceará, e eu criei o coco com rapadura. Nossa, A deve minha ser bom funcionária que administra a produção, ela não gostou muito da ideia. Falei, Vai vamos misturando, enfrentar. misturando. Depois eu consigo a máquina para quebrar essa rapadura, que a gente quebra a rapadura manual. Mas eu vou encontrar um jeito. Você falou também sobre o de tangerina, né? Que é Fruta. bem artesanal, né? É de fruta. artesanal, a gente espreme a Eu tangerina. provei aqui antes Provou dessa de tangerina. tangerina. Excelente, viu? E agora eu estou plantando a tangerina. Olha só que interessante. mesmo? Quer dizer, Porque você eu já passou a- ouvi falar, no futuro a agricultura vai ficar difícil, vai ficar escassa. Aí eu disse ao meu esposo, Olha, vamos é o jeito de comprar, plantar. Olha a visionária, né? vamos comprar um sítio e vamos nos preparar para o futuro. Aí eu botei uma cultura de cada, plantei coco. Hoje todo o coco que eu produzo vem para a minha empresa. E numa região que o coco é mais doce, deixa melhor, a gente cuida melhor, né? E agora eu estou plantando o limão e a tangerina, já estou colhendo. Aí agora eu vou testar a graviola. Mas assim, eu planto uma quantidade só para abastecer minha empresa. Para o teste inicial e depois o empreendimento vai ampliar, né? Isso, aí E já vai- estou ampliando. De repente você vai ter uma floresta de frutas para dar conta do É. mercado. Isso. Até aproveitar, você falou da questão das frutas, né? Como é que é feita essa escolha da matéria-prima, a pesquisa, né, do mercado, as parcerias com os fornecedores? As frutas, o Ceará, ele é muito rico. A nossa Ceasa é de uma riqueza enorme. E assim, não vem fruta só do Ceará. Vem do Pernambuco, vem da Paraíba. Nós temos serras riquíssimas que produz maracujá, produz tangerina. Então, lá na Ceasa tem frutas de primeira qualidade. Então, eu compro muita fruta na Ceasa. Então, a fruta eu recebo de manhã, esterilizo e vai tudo já no mesmo dia. Dona pra Joselma, máquina. qual é o público hoje do Pardal em relação aos primeiros clientes? O meu público, eu digo que são todos os cearenses. Vai do A ao D. Uhum. Eu tenho um público bom. Eu atendo toda a Fortaleza. Então, toda a Fortaleza consome o meu produto bem. E assim, tem muito jovem que fala assim para mim, Dona Joselma, a Pardal é lembrança da minha infância. aham. Entendeu? Pessoas de 40, até de 50 anos, diz que na juventude, na infância, conhecia meu produto na praia, porque os pais levavam para casa de praia. Então, eu acredito que todo cearense conhece o meu produto. Então, eu atendo todos os públicos. Você fala... Pois não. Desculpa, eu ia falar, sem falar do diferencial, né? Você falou no começo também, do formato cônico do picolé, que é diferente de outras empresas, né? Isso, mas eu também criei os outros modelos para ficar um preço assim melhor, porque o cônico ele tem um volume maior.
para ficar o custo melhor para todos os consumidores. Então, eu tenho todos os preços, para todos os gostos. Como é que foi que a Pardal chegou a Portugal? Atravessou o oceano e foi se dar bem lá? Não, eu fui fazer um teste. Ah, Os meus filhos já estão administrando a empresa e eu também tenho que desapegar um pouco da empresa. Eu não quero aquela história de os filhos assumirem a empresa só quando eu morrer. Uhum. Eu quero que eles administrem, eu ainda viva. Então, eu me afasto um pouco, depois eu volto para ver se está tudo ok, para orientar eles. E aí, eu passei 3 meses em Portugal fazendo o teste, ver como era que ia ser. Mas, assim, é um pouco difícil, porque lá só leva o produto que não leva leite. Só leva fruta. Eu levei fruta. Mas como lá é um lugar muito frio, eu observei que eles gostam mais do picolé tipo o meu Supra, que é um sorvete no palito. Só que esse eu não podia levar, porque tem leite. Mas assim, foi uma experiência fantástica. que um dia pode voltar a ter uma nova experiência relacionada exatamente à necessidade de lá. Isso, à com cultura. certeza, né? Aí agora vai ficar para os filhos. Aham. Inclusive, aproveitar para falar sobre isso, né? Você falou dos seus filhos, né? Dos vantagem da empresa familiar é que está todo mundo unido ali, mas também pode ser uma desvantagem, né? Que alguns analistas veem que o filho, ao assumir a empresa, não consegue administrar como os pais. Como é que você está vendo isso, essa questão da transição? Você falou aí, está preparando os filhos, né? Isso, por isso eu só tenho 58 anos, bem pertinho de fazer 59. E eu quero empreender até 80. E assim, esses 35 anos foram de muito trabalho. Já trabalhei muito de produção, vender. Então, eu já passei por todos os processos da empresa. Agora, eu preciso levar uma vida mais leve, me cuidar para orientar meus filhos. Mas eu pretendo deixar eles administrando. E, numa necessidade, eu chegar ali junto para orientar. Eu acredito que eles vão dar uma continuidade muito boa na Pardal. E hoje eu curto mais os netos e também quero ensinar eles a empreender. Então, eu tenho um neto que vai fazer 6 anos. Eu levo ele lá na empresa, apresento toda a equipe, mostro como é que funciona, que é para ele já tomando gosto, né? Mostro para ele de onde vem o dinheiro, o que é que o dinheiro paga, o que é que o dinheiro propõe para ele e mostro que sai tudo dali. Já para ele dar valor ao empreendedorismo. Foi assim que eu aprendi com minha avó, né? Então, eu passo isso para os meus netos. Eu já ia falar exatamente. Você está puxando igual o caminho que a sua avó passou para você. As histórias se repetem, né? Exato. E o meu neto, ele é bem observador. Eu fui com ele, aí ele passou assim, disse, vovó, esse freezer está quebrado. Eu digo, muito bem, você está observando. Eu vou mandar consertar, viu, meu neto? Porque tem conserto. Então, ele é um menino bem observador. Isso é bom até para perceber, né, o tino empresarial. Hoje, quais são as atividades que os seus filhos se formaram em que atividades? Flávio se formou em contabilidade. Então, dá conta da empresa. Ele é muito da parte burocrática, né? Felipe é engenheiro civil. Ele tinha um sonho de construir, mas quando chegou a pandemia, eu pedi para ele me ajudar a diminuir custos, que ele é bem matemático. Quando ele chegou lá, ele falou, mamãe, eu diminuindo os custos da empresa, aprendi que a sua empresa é muito boa, eu vou continuar aqui. Então, ele hoje é dessa parte de diminuir custos, estratégias, e está expandindo nas lojas. Helena, ela se formou em nutrição, mas ela queria medicina. Eu falei, não, você não vai ser médica, você vai ser empresária, você vai gerar emprego e renda, que isso é o que é importante para o nosso país. Ela está na logística, mas ela também gosta muito do comercial, do marketing, né? Fernanda é uma distribuidora, vende o meu produto, ela ficou na minha primeira empresa. Então, está todo mundo num setor.
Aí vai chegando os agregados, a gente vai colocando em outras empresas, né? Eu tenho uma nora que ela gosta desse mercado de imóveis planejados. Quando ela começou a namorar com meu filho, ela já trabalhava com isso. Então, ela tem uma loja de imóveis planejados. Tem outra que é publicitária. E, na época, ela trabalhava no meio publicitário. Aí, na pandemia, ficou difícil. Ela perdeu o emprego. Eu falei, você quer empreender? Empreender não é fácil, mas é possível. Ela falou, eu quero, dona Joselma. E ela é esposa desse meu filho que abre as lojas. Então, ela está ajudando a ele a administrar as lojas. Muito E aí bom. a gente vai encaixando conforme a necessidade. E o genro administra a distribuidora lá da Marechal Deodoro junto com minha filha. Então, cada um no setor, aí não tem problema. Foi bem dividido, né? Tem que dividir, né? Porque para ficar todo mundo numa empresa só, gera um conflitozinho. Então, é melhor dividir. A senhora vai conseguir ficar um tempo afastada, aguardando os 80 anos? Sim, vou. E, Vai. assim, eu tenho uma missão na minha vida. Eu quero... Olha que mulher fantástica. Está sempre com um Missão. objetivo à frente. Sempre Nesse é um sonho período alcançado. que eu quero, assim, me afastar por um período, eu quero palestrar. Eu bom. quero mostrar... Já pode fazer isso a partir de agora. Já estou Ouvindo a sua palestrando. história aqui, ó, a gente fica impressionado, Então, eu quero mostrar para aquelas pessoas que têm vontade de empreender, que têm um dom, mas têm medo. Porque você sabe, botar um negócio dá medo. Verdade. Dá muito trabalho, muitos desafios e o medo vem. Então, eu quero palestrar e mostrar para eles que é possível e que a gente tem que enfrentar todos os medos. Enfrentando os medos, toca um negócio. Então, eu quero mostrar para esses empreendedores que têm sonho e que estão com medo que vale a pena. O empreender, ele gera renda, emprego e, assim, o empreendedor, apesar de muito trabalho, ele tem uma vida financeira melhor. E você aprende também com os erros, né? Sim. O que não dá certo, você aprende para fazer diferente, né? Chegaram a ter muitos erros durante a sua vida? Estou falando só da empresa, não. Da que você superou. Sim, tem os erros, sim, né? Vou dar um exemplo. Eu achava que toda a minha família era empreendedora como eu. Por isso que eu digo, empreender é dom. Então, botei muita gente para fabricar picolé. Botei em Natal, Recife, mas assim, nenhum expandiu como eu. Então, eu acho que o meu erro foi achar que todo mundo era empreendedor e fui logo botando para empreender. Não, a pessoa tem um pouco de dom e também tem que ouvir o que é empreender, o quanto é difícil, para depois dizer assim, eu vou empreender. Então, eu acho que a gente falando, mostrando o que passou, a pessoa vai pensar e enfrentar os medos. Hoje nós vivemos num mundo onde uma geração, chamada geração Z, se mostra indiferente a ter uma carteira assinada, que é logo começar um negócio. Esse seria o momento ideal para a senhora realmente catalisar essas mentes, no sentido de falar sobre o empreendedorismo. Eu acho fantástico. E também, assim, mostrar que tem muito desafio, que não é fácil, que quando a gente começa, aparecem os problemas, e a gente tem que ter sabedoria, tem que ter fé em Deus para superar todos esses problemas. Porque empreender é bom, lhe dá uma vida mais confortável, mas tem os problemas e os desafios para enfrentar. E aí tem que ter muita fé em Deus para enfrentar. Que saudade você tem lá da Paraíba? Da minha infância. Infância. Foi muito boa a minha infância. Eu creio que foi a minha escola de vida. Uma terra muito boa, mas eu me apaixonei pelo Ceará. Quem chega aqui se apaixona. Né? Paraibense. Sair, né? Paraibense, Ela é paraibense agora. Isso. A senhora falou sobre a questão da abertura de lojas, né? Como é que é hoje divide a renda da Pardal, né? Venda
para a pessoa física, venda nos mercados, parcerias, as lojas, né, que agora está bombando, como diz a geração Z, né, agora está bombando também as lojas. Por exemplo, as lojas, o CNPJ é do meu filho. Ele tem participação na minha empresa, mas ele tem CNPJ também. Então, ele tem 2 rendas. Então, ele não precisa tirar... Então, a loja compra da Pardal, é isso? Isso, e ele me paga, mas ele tem o lucro dele, né? Os dividendos. Então, é uma forma dele crescer ganhando mais dinheiro. Porque se ele for ganhar só da Pardal, não é muito. Mas quando soma, aí ele já dá um bom salário para ele e para a esposa. Isso. Eu viajei aqui pelo interior com a entrevista da dona Joselma, porque meu pai tinha o início de um empreendedor, criou realmente uma reserva e depois o negócio desandou e ele, não, quero mais isso não. Ele não passou para os filhos nenhuma possibilidade de dizer assim, mas vocês podem fazer isso. Isso. Tanto que isso não que diferencia, né? O que diferencia é esse elan que a senhora tem de dizer assim, mas eu vou fazer isso. Não, a pandemia foi um desafio, não foi um aprendizado. Foi. É incrível como a senhora supera as coisas difíceis. E eu tenho uma história da pandemia. Eu sou uma pessoa, assim, eu me considerava uma pessoa humilde, mas na pandemia eu descobri que eu precisava ser mais humilde ainda. O empreendedorismo, você tem que estudar muito os seus sentimentos. Quando antes da pandemia, eu era marrenta com o supermercado. Eu dizia que eles davam muito trabalho para receber. Não quero esse negócio, não. Supermercado dá muito trabalho. E aí, na pandemia, só tinha o que tinha mais para eu vender era supermercado. Era o que estava aberto, né? Eu disse, agora? Tenho que ser humilde, tenho que bater na porta do supermercado, preciso vender para o supermercado. Aí movi, assim, toda a minha equipe. Eu já tenho um rapaz de estrategista de venda, a parte jurídica, contábil. E aí, primeiro fui para o rapaz estrategista. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, calcule aí. Se eu ganho alguma coisa no supermercado, com o tempo que fica na fila, com os dias que eles não recebem, calcule tudo aí para mim, por favor, porque eu preciso entrar no supermercado. Aí depois, dona Joselma, entre, que com tudo isso, dá para a senhora ainda ter lucro no supermercado, depois eu vou entrar. E aí eu liguei para o jurídico e para o contábil, falei, olha, foi assim de surpresa, eu não vou pagar o imposto desse mês, eu vou comprar de vitrine. Aí o pessoal, minha equipe, dona Joselma, a senhora é doida. Eu digo, homem, foi 3 dias para eu pensar e eu só pensei nisso agora. Lá na frente a gente resolve. Dona Joselma, a senhora é doida. Eu não sei não, depois vocês estão aí para me ajudar. Então, eu vou comprar as vitrines. E aí eu liguei para a empresa, que é a Fricon, em Recife, que eles me fornecem muitos frises e vitrine. Eu falei com o vendedor, Maurício, você tem vitrine aí? Dona Joselma, por coincidência, uma pessoa de Açaí desistiu das vitrines dele. Depois mande para mim, que eu vou entrar em supermercado. Dona Joselma já está adesivada com a empresa dele. Tem problema não, eu coloco meu adesivo em cima. Em cima. Mande. Aí ele mandou 30 vitrines. Em 2 meses eu coloquei essas 30 vitrines. A minha empresa não parou. E eu aprendi a ser mais humilde com o supermercado. Agora sou bem parceira, não tem mais essa história, é marrenta, não. E foi uma parceria que deu certo e está dando certo. Nem marrenta, mas humilde. Nem achando difícil os empecilhos, os tropeços do início de carreira, mas uma empreendedora natural, nativa, que aprendeu com a avó, o tirocínio que teve de família, ela também enlargueceu ainda mais junto à clientela. E por isso, dona Joselma é essa pessoa que é a nossa entrevistada do Entretantos, desejando cada vez mais lucro e essa criatividade que a senhora tem. E geração de empregos que o Geração nosso de país empregos, está isso. precisando. Tem que gerar emprego, né?
Obrigado, E senhora. que Deus abençoe os meus filhos, que eles dêem continuidade. Mas com certeza vão dar, porque Deus vai me proteger, eu vou viver muito para ser o suporte deles. Uma mulher de fé. É isso. É muita fé. Obrigado. Obrigado. Obrigada a vocês também.